Olá, meu nome é Ingrid Osternack e sou ilustradora de livros infantis. Nesse vídeo, eu vou comentar o esboço de ilustração de um dos alunos da Vivência do Ilustrador. O objetivo desses comentários não é criticar, mas fazer observações para deixar a ilustração ainda melhor. Cada aluno tem seu estilo e meu objetivo não é mudar isso. Eu acho que a variedade de estilos é importante na arte e na literatura. A Vivência do Ilustrador é um programa onde você não só aprende a ilustrar, como também já aplica o que aprendeu, passa pelo processo de ilustrar para um livro infantil e, no final, ainda recebe 20 exemplares com a sua ilustração. Hoje eu vou fazer comentários no esboço de ilustração da Perpe Brasil, aluna da Vivência do Ilustrador. A primeira coisa que eu sempre comento é se o aluno deixou espaço para o texto. Isso é muito importante. E é muito comum, no início, a gente querer ilustrar a página toda e esquecer de deixar esse espaço. Mas aqui ela fez certinho. A segunda coisa é que ele esteja nítido e visível. Uma ideia seria cortar essa margem aqui, ó, em volta. Vou cortar aqui para mostrar. A apresentação para o cliente é uma coisa muito importante. Então, não é bom que tenha nada em volta que distraia a atenção dele do que realmente interessa, que é a ilustração. O cliente tem que entender já de primeira a sua ideia, e o esboço serve para mostrar a ele o que está rolando na tua cabeça. Uma coisa interessante é que ela fez a ilustração com uma perspectiva, mas não uma perspectiva endurecida. Ela usou muito bem o espaço da página para conseguir contar a história visualmente. Aqui a gente tem eles andando a cavalo, aqui tem o trator, aqui tem a vaca sendo ordenhada. Achei muito interessante o jeito que ela fez a vaca, ficou uma gracinha, está muito bem desenhado. Esses elementos aqui de baixo também deixam a ilustração muito mais rica e interessante. Quando eu olho essa ilustração, a sensação que eu tenho é que ela domina o assunto, porque ela desenhou muitos detalhes importantes. Muitas vezes a gente vai ter que ilustrar histórias sobre coisas e lugares que a gente não conhece. E nesse caso é sempre bom pesquisar e não fazer uma coisa que a gente acha que é daquele jeito. Ainda mais hoje em dia, com a internet fica muito mais fácil pesquisar. Por exemplo, eu já vi livros que têm casas brasileiras sendo retratadas como italianas. Os tipos de casa variam conforme o local. Até mesmo as casas de Curitiba são diferentes das casas que tem no Rio de Janeiro, por exemplo. Por isso, é muito importante a gente sempre pesquisar sobre o assunto que a gente vai ilustrar. Mas aqui dá para ver que ela realmente conhece, porque fez a vaquinha muito bem desenhada, fez ordenhando, aqui o detalhe de amarrar as patas, é algo que nem todo mundo vai fazer. Sobre a composição, acho que aqui, ó, as meninas, elas podiam ficar um pouquinho mais para cá. Primeiro porque elas pareciam que estavam muito longe aqui do que estava acontecendo. Outro motivo é não deixar nada nos cantos, porque às vezes a editora faz com que a ilustração tome toda a página e para a gráfica imprimir, eles acabam fazendo com que a ilustração vaze um pouco para fora, que é o que a gente chama de sangria. E aí, o que acontece? A gráfica vai cortar um pedaço. Então, quando você faz algo no cantinho, como por exemplo essa casa aqui, pode ser que venha a ser cortada na gráfica. E por isso é sempre bom colocar as coisas mais importantes mais para o meio da ilustração. Algo que ela poderia fazer aqui na ilustração é contar alguma coisa engraçada, algo que estivesse acontecendo. Talvez a vaquinha aqui pudesse estar fazendo alguma coisa divertida, algo que a criança repare e depois diga: me conta aquela história que tinha esse detalhe ou aquele acontecimento, algo que chame a atenção do leitor. Obviamente, isso não é obrigatório. Há muitas ilustrações que apenas retratam o que está acontecendo e não tem problema nenhum, mas fica como sugestão. Mas, como eu disse, não é obrigatório. Com relação aos elementos, acho que estão excelentes. Somente o trator, acho que poderia ser repensado um pouco. Ele não está parecendo tanto um trator. Acho que a forma dele poderia ser modificada ligeiramente para que fique mais visível que é um trator mesmo. Algo que eu queria comentar sobre essa ilustração é que ela conseguiu inserir muito conteúdo na ilustração. Porém, não tem nenhuma imagem assim que seja prioridade sobre as outras. Todas têm mais ou menos a mesma hierarquia. Então, uma delas poderia ser o centro das atenções. Todas elas são interessantes, não tem nenhuma que chame mais atenção. Isso é um problema? De modo algum. Mas pode ser que às vezes a gente tenha que optar. O que vai ser mais importante na ilustração? O que mais eu quero mostrar para o leitor? Qual é o personagem que vai cativar o leitor, fazer com que ele tenha empatia e que às vezes até a própria criança vai se espelhar nele? Repetindo o que eu já disse, isso não é errado, é só uma escolha, mas às vezes, dependendo do texto, a gente vai ter que enfatizar
alguma coisa mais do que o resto. Mas a ilustração tá uma gracinha, ela se encaixa no que diz o texto, que está falando de vários personagens. Muito obrigada por ter enviado, Perpe. Agradeço também a você que está assistindo, espero que tenha curtido. Muito obrigada e um ilustrado dia!